e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. E eu vou um pouquinho mais longe. Descansa no Senhor e espera nele, e não fique indignados por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, não é? Então, irmãos, ou a gente confia nesses últimos dias, ou a gente confia na palavra de Deus e a gente se cerca dela, e a gente se alimenta dela, e a gente fica só nos enchendo dela, ou então a gente fica ali a colar, não é? De muitos pedidos de oração que nós estamos recebendo lá da Ucrânia, também da Rússia, não é? Porque nós temos muitos irmãos na Rússia, apesar de ser um país comunista, eles falam socialista, mas é um país comunista, não é? Onde os cristãos são perseguidos. Já melhorou muito, mas os cristãos são perseguidos nesses lugares, não é? E eu vou contar só um pouquinho da Hungria, Hungria fica próximo, eu sei, porque eu tenho alguns irmãos também da Hungria, então eu quero falar que a guerra não é na Hungria, é na Ucrânia. Daí, irmãos, o pessoal estava vivendo em berços esplêndidos lá na Hungria, né? Desculpe, todas as vezes me corrigem. Na Ucrânia. Então, eles estavam vivendo assim, país do primeiro mundo na Europa, entendeu? E eles estavam assim, irmãos. Tem a parte de agricultores, que eles têm o sítiozinho deles, eles criam uma galinha e tal. Eu tenho uma família adventista que eles estão nessa pegada. A guerra não chegou lá, então eles não têm assim muito, só o filho que tem celular, então eles não têm assim muito tecnologia, contato com eles não têm muita dificuldade para comer, eles não têm. Por quê? Porque eles se abastecem ali do sítio, né? Então eles têm batata, beterraba, eles têm verdura, eles têm legumes, eles plantam trigo, não é? E eles se sustentam ali daquela pequena propriedade. Só, irmãos, que aqueles que estão nas grandes cidades, eles sabiam que isso ia acontecer. Então a Ucrânia, irmãos, eles conheceram o Evangelho há muitos anos, eles tinham tudo para seguir a Cristo de uma maneira incrível, mas eles ficaram como o pessoal de Laodiceia. O pessoal de Laodiceia, de Apocalipse 3, Deus falou assim: olha, antes vocês fossem frio ou quente, mas porque vocês são mornos, eu vou te vomitar. Deus fala isso lá para a igreja de Laodiceia. E parece um aviso lá na igreja da Ucrânia, que Deus já estava há muito tempo se movimentando lá na Ucrânia e região. Deus já estava se movimentando. Vocês acreditam que sábado não tinha mais uma Bíblia para ser vendida? Não existia mais Bíblia para ser vendida na Ucrânia. Todas as Bíblias foram compradas, todas. Aconteceu na Ucrânia o que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2002, 11 de setembro de 2002. Quando aconteceu o problema das torres, as Bíblias desapareceram, todo mundo correu para ter uma Bíblia, todo mundo correu para ler Apocalipse, foi uma correria geral. Então assim, irmãos, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia, ela nos orienta com a palavra de Deus, dizendo
tudo. Deus não escondeu nada, Deus se revelou ao homem através da sua palavra. As pessoas estão muito desesperadas. Claro, eu nunca vivi uma guerra, nunca vivi uma situação dessa aí, onde você dorme e quando você acorda, foi o que aconteceu, eles dormiram na quarta-feira da semana que começou a guerra, eles dormiram na quarta-feira e quando acordaram na quinta-feira, já estava a Ucrânia sendo invadida pela Rússia. Eu não vou entrar em detalhes políticos, nem vou entrar em economia, nem vou entrar em escatologia, não vou entrar. Eu vou entrar aqui para a gente confiar em Deus, entregar a vida para Ele, entregar o caminho para o Senhor e descansar nele. Eu não vou entrar em textos escatológicos, por uma que é polêmico nesses últimos dias, é muito polêmico eu entrar nisso daí, mas a minha opinião é que nós estamos vivendo o começo das dores. Não tem outro jeito. É o começo das dores. Não tem outro jeito. Então nós vamos ser atingidos de uma forma ou de outra. Porque, por exemplo, nós compramos 70% dos nossos fertilizantes, nós compramos da Rússia. E a Rússia simplesmente suspendeu a venda desses produtos para os países que não estão apoiando eles. Então, se a gente não tiver fertilizante, como que a gente vai produzir? Vocês concordam comigo? Então, se a gente não produzir, como que a gente vai comprar? Então, de alguma forma, né, as minhas irmãs que moram lá na Europa, elas falaram ontem, uma delas falou comigo 10 horas da noite, desesperada, que eles estão correndo no supermercado, porque o governo está pedindo que estoque comida. Magali, e aqui no Brasil, é para estocar comida? Irmãos, eu não vou dar essa opinião. Eu não vou. A palavra de Deus fala que quem tem ouvidos, ouça. Não é? E eu li isso daqui, só para a gente, assim, eu gosto da palavra de Deus, e a palavra de Deus, irmãos, ela é muito própria, ela é muito eficaz para os dias de hoje. Aqui em Lucas 21, para você não falar, não, ela só lê Mateus, não, eu vou ler Lucas, não é? Eu vou ler Lucas 21, a partir do versículo 5. Lucas 21, versículo 5. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu estou lendo o versículo 6 de Lucas 21. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Porque o nosso amado irmão Lucas, ele é muito detalhista, entendeu? Diferente porque esse sermão está no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Lucas, ele dá um pano de fundo para o que o mestre queria falar. Perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Vocês estão vendo muitos aí dizendo:
que é Jesus? Já tem algum tempo, não é? Então, esse foi o primeiro sinal que Jesus falou. Esse foi o primeiro sinal. Vede que ninguém vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, e olha, esses daí vão fazer sinais e maravilhas, viu, irmãos? Eu curo, eu dou dinheiro, eu prospero, e esse treco aí da prosperidade, a gente vai pegar muita gente de surpresa. E no versículo 9 fala assim, e quando ouvirdes de guerra e sedições aqui é revoluções, tá? Talvez na linguagem de alguém aí tem esse texto aí, tumultos. Revoluções. Hã? Tumultos. Tumultos. O seu? Não achou ainda? Nós aqui é 21:5? Não, 21:9. Bem, vamos andar. Não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E grife aí, irmãos, está aqui escrito. Porque é necessário que tenha guerra, é necessário que tenha rumores de guerra, é necessário que tenha esse tumulto todo, é necessário. Para quem não conhece a Bíblia, fica meio perdido. Oh Deus, depois de uma pandemia, a pandemia parecia que estava terminando, e o Senhor permite a guerra. Irmãos, aqui está escrito, e quando ouvirdes de guerra e de revoluções, né? Na minha linguagem tem sedições, que é igual a revoluções, não vos assusteis, ou seja, não fica com medo. E é nisso aqui que eu quero falar, irmãos. Preste atenção, quando Deus fala assim, para a gente entregar, para a gente descansar, e para a gente, tem outra aqui, para a gente confiar, exatamente, Deus está falando assim para a gente, olha, eu não falei para vocês que vocês entregassem para mim, que vocês confiassem em mim, que vocês descansassem em mim? Meus amados, eu ainda vou seguir aqui. Nós temos irmãos que estão lá no bunker, né? Que falam no esconderijo, não é? Alguns nos metrô, bunker. Olha aqui, o professor de inglês já me corrigiu. Então, irmãos, o metrô desses países que tem problema de terremoto, esses problemas todos, né? Eles já fazem os metrôs com essa possibilidade de ser esconderijo, entendeu? Só que as pessoas podem ficar 2, 3 dias. Mas como é que você vem do trabalho e fica ali escondido e vai comer com o quê? Daí, os nossos irmãos que estão lá, irmãos, eles mandam uns relatos. Se vocês quiserem, ter vontade de saber, se vocês estiverem preparados para isso, eu mando para vocês algumas coisinhas. Os irmãos estão lá de joelho, no joelho, porque a gente só vence uma guerra no joelho. E sabe o que acontece? O míssil vem porque eles estão matando civis, tá matando tudo que enxerga pela frente. Então o míssil vem em direção daquele lugar, e eles ali de joelho, eles têm relato, eles mostram, eles falam, olha, é uma coisa assim que não dá para detalhar. E o míssil cai alguns quilômetros de distância, mas não muito, não é? E destrói tudo. E eles têm falado, irmãos, que não sabe como, de que jeito, mas eles têm recebido o alimento diário. Tem um pastor, ele está com a família inteira, tem filhos pequenos, né? Todos eles estão no esconderijo e tal. E ele fala assim, eu não sei como, eu não estou comendo comida nobre, mas eu não estou passando fome, eu não estou tendo falta de água. E em tudo isso eu vejo o cuidado de Deus, no meio da guerra, no meio do tumulto. Mas Magali, você pode ficar questionando, por que é que Deus permite, principalmente as crianças, ou aqueles que não têm conhecimento da palavra, por que é que Deus permite guerra? Está aqui a resposta, irmãos, por favor. É necessário que isto aconteça, é necessário que isto aconteça. Então é a resposta para a gente falar para os nossos filhos, para os nossos netos. A minha filha tem instruído os filhos que é necessário a gente estar nesse tumulto todo.
mas é necessário. Então veja bem, no versículo 10, no versículo 9, no final ele fala, mas o fim não será logo. É aqui a palavra de Deus que fala. Então nós vamos sofrer ainda um pouco. Mas se você não quiser sofrer, irmãos, pede para Deus aliviar o negócio, entendeu? Não tem problema não, ele alivia. É só você falar para ele. Veja o versículo 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Está aqui. Esse é um dos sinais. Está claro para você? Então, irmãos, não adianta. Nós estamos no barco. Estamos no barco. E se Jesus sair do barco, nós estamos fritos, entendeu? Então, veja o versículo 11. Aqui no versículo 9, o primeiro sinal. No versículo 10, o segundo sinal. No 11, o terceiro sinal. Vocês vão ticando e perguntando, será que está acontecendo isso? Será que está acontecendo aquilo outro? Veja, responda para você mesmo. Não queira se enganar. Não queira depender de pastor, de bispo, de apóstolo, de Magali, de padre. Não queira, irmão. Vá para a palavra. Porque tem algumas interpretações por aí, vagando por aí, que tem, deixado alguns com a cuquinha meio, não é? Perturbada. Eu compartilhei com a Elisângela, mas agora eu vou compartilhar com vocês, compartilhei com a minha família também. Eu tenho uma amiga, é minha amiga, e eu tenho falado de Jesus já há alguns anos. Ela é desviada, ela é dona de um circo em São Paulo e tal, e ela é a presidente do sindicato, ela é a pessoa que vive em Brasília, que vive ali, que vive acolá, enfim. E eu falando de Jesus para ela, mando a palavra todo dia para ela, já veio na minha casa almoçar, já tomamos café, ela veio de São Paulo, tomamos café juntas, mas não tomam posicionamento. Sabe o que aconteceu? O filho dela é casada com uma ucraniana, e ela foi então passear na Ucrânia, só que chegou na Ucrânia e está tendo a guerra. Daí, irmãos, ela ficou nessa cidade Kiev é o professor de inglês novamente me ajudando, né? A capital, né? Tá aí. Como é o nome? Kiev. Não, eu tô perguntando para ela. Como é o nome? Kiev, né? Pergunta lá para sua tia que ela sabe responder. Bem, então, mas a universitáriazinha aqui não soube responder, mas ela já sabe, né? Porque quando ela quer lá. Daí ela ficou escondida com a mãe e com a irmã. Na quinta para sexta-feira, ela conseguiu pegar um trem que ia para Polônia. Qual foi a surpresa? O trem parou em determinado lugar porque os russos bombardearam. Bombardearam o trem, o trilho lá, a estação, sei lá o que mais. Então eles tiveram de parar. Ela não sabe se a mãe e a irmã viajaram, ela não sabe. O marido aqui. E daí, ontem, ela me falou isso à noite. Ela mandou foto dela, tal. Ela tem que viajar 40 quilômetros. Tá a neve, lá tá inverno. Não tá aqui como a gente, 40 graus na boa, tal. É inverno lá. Europa é inverno. E ela tem que andar 40 quilômetros para chegar na fronteira. Está mais ou menos no meio do inverno, que a primavera é em abril. Então, irmãos, em março, dia 22. Então, irmãos, o que acontece? Acontece que o outro daqui, o universitário, me dizendo que a primavera na Europa começa em abril, sendo que as estações é única, não é? Quando aqui começa outono, em março, começa a primavera, não é? Olha o universitário do lado de lá dizendo que é verdade. E aqui o outro me falou que é em abril. Eu não sei qual é a contagem, mas tudo bem, eu vou aqui pelo que, não é? Só para descontrair, porque o assunto é muito tenso.
Veja só, ele diz que ele vai cortar meu pescoço, mas uma mulher sem pescoço não vale nada, né? Mas aí ele vai pensar melhor. Veja só, no versículo 11: e haverá em vários lugares grandes, grife aí, terremotos, e fomes, e pestilências, ou seja, né? Isso daí, pandemias e tal. Veja, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isso aqui já é o quarto sinal, né? Veja aí, quarto sinal. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes por amor do meu nome. Esse aqui, né? Aqui no Brasil está mais ou menos, né? E vos acontecerá isto para testemunho. Então é necessário que aconteça isso. Aquele que negar Jesus sabe qual é o final, não é? É triste, não é? Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, quando te apresentar lá para o presidente, para o rei, para seja o que for. Você não tem que você ficar preocupado o que você vai responder. O que vai responder, não é? Veja bem, porque olha só o que Deus faz. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E aqui, irmãos, é bem sério isso aqui. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Veja só, irmãos, a promessa que é maravilhosa quando você descansa no Senhor. Olha essa promessa bendita aqui para você escrever e ficar bem esperto. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Como Magali, se ele está falando aqui que eu vou até ser morta, e vai mesmo. Mas, irmãos, ele está falando assim, olha, se não for da vontade, se não for da vontade de Deus, irmãos, como que esses pastores, esses missionários que estão lá agora na guerra, tanto na Rússia como na Ucrânia, eles não foram mortos? Pelo menos a gente não tem um relato de nenhum deles. Mas mesmo assim, esses pastores têm falado assim, viu, irmãos? Alguns têm sido mortos. Alguns têm sido entregues pelos pais, os muçulmanos. A filha, só você entrar lá em Portas Abertas, né? Todos os meses eu recebo a revista de Portas Abertas, eu sei muito bem. Se vocês quiserem, eu tenho aqui em casa, eu posso estar passando para vocês. Daí, irmãos, preste atenção. A menina se converteu, aí o pai pôs ela para fora, a faculdade expulsou ela e os amigos desapareceram. Então, em algum lugar já está acontecendo essas tragédias, mas ele continua o sermão profético de Lucas 21, ele continua. Veja só, no versículo 20: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Isso aqui também é um texto escatológico, nós não vamos entrar, porque eu não quero criar polêmica aqui em outra coisa que eu vou falar. Então, irmãos, mas ele continua dizendo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E eu conheço pessoas, parente meu, que está dizendo que a gente tem que ir procurar um lugar para fugir. Agora eu te digo, você tem que fugir sem celular. Porque se você tiver com celular, você vai ser descoberto, sim ou não?
E o único lugar que você pode se esconder sem celular são em cavernas. Aí você tem que enfrentar os bichos, você tem que enfrentar a fome, a sede. Como que você vai sobreviver? Irmão, é real isso que eu estou falando. Não é um conto, não é uma história com E. Não é uma brincadeira, é real. Mas Magali, você está metendo medo na gente? Eu não. Eu não estou metendo medo não. Então Deus está... né? Veja só no versículo 25 para a gente... só para falar aqui. Mas aqui também a gente já está falando da palavra de Deus. Já estamos tudo dentro do que o Senhor quer falar. Veja só, e haverá, no versículo 25 de Lucas 21, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas nas estrelas, ponto e vírgula, e na terra angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Bem, irmãos, eu não vou continuar esse texto, mas eu quero dizer o seguinte: você está preparado? Simples assim. É um texto, um apelo da salvação, no final, no começo para o final. Você está preparado? Você está preparado para enfrentar esse negócio aqui? Essa é a pergunta. Você está preparado? Porque, irmãos, não adianta nada a gente ficar aqui falando, se você não estiver preparado. Porque qual é o dono de casa que sabe que pode o ladrão entrar, etc e tal, que não vigia a sua casa, não coloca uma tranca, não coloca um segurança a mais? Quem é que não faz isso? Né? Essa semana, 6h47 da manhã, ligaram e o Marcos correu para atender. Era uma entrega. Ora, a gente já tinha tido um problema no domingo com uma entrega em plena 1h da tarde de carne. Quarta-feira. Não, domingo. Agora. E daí, irmãos, o que a gente pensou? Nós estamos sendo ameaçados de algum problema, né? E tal. No dia que aconteceu isso, nessa última, acho que foi quarta ou quinta-feira, não me lembro, não me recordo, mas eu estava, não sei já quanto tempo eu estava lá, mas eu estava no joelho, estava lá no meu lugarzinho, meu esconderijo secreto. E eu estava orando pela nossa segurança, pela segurança dos nossos, pela segurança daquelas pessoas que a gente está aí trabalhando e tal. E eu estava orando, pedindo socorro para Deus. Quando eu voltei para o quarto, o Marcos também voltou de atender o telefone e tal, e falou: olha, aconteceu isso, isso, aquilo. Quem é que não prepara a casa? Quem é que não prepara as coisas para um enfrentamento? Para um problema maior? Quem é? Por que a gente faz seguro? Né? Por quê? Por quê? Porque é necessário. Então, irmãos, às vezes eu dou conta que as pessoas estão brincando com a salvação, né? Brincando com a salvação. E a salvação, irmãos, ela é real. Ela é real. Para terminar isso daqui, eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele é tão longânimo, Ele é tão misericordioso, que Ele dá corda. Ele dá corda, Ele dá corda. Sabe aquele pai que promete uma surra para o filho, que o filho está aprontando demais? E ele fica prometendo, mas a misericórdia dele é maior do que qualquer coisa, e ele fala: amanhã eu dou a surra, amanhã eu ponho de castigo. Deus é assim também. Só que quando Deus fica irado, irmãos, e Deus está irado com a Europa, Deus está irado com a Europa,
Hoje, é isso que os pastores contam, hoje, a Europa era o berço do cristianismo. As igrejas hoje na Europa viraram tudo que não presta. Você, segundo os pastores, eles vão visitar as igrejas, diz que tem meia dúzia de velhos sentados ouvindo o sermão, aquele sermão cansativo do pastor. Agora, irmãos, eu tenho certeza que o pessoal da Ucrânia, essa hora, gostaria de estar na igreja, gostaria de estar aqui ouvindo. E nós temos muitas vezes essa possibilidade, mas o pecado que tão de perto nos rodeia, não é? Os prazeres do mundo que tantas vezes nos fascina, faz com que a gente se afaste cada vez mais de Deus. Então, irmãos, Deus enviou algumas coisas, o homem não prestou atenção, tem enviado outras coisas, o homem não tem prestado atenção. A próxima que o Senhor permitir é para apertar o homem, para o homem ser salvo. Amém, irmãos? Amém? Então é assim, a gente já começando. Vamos orar para acalmar os ânimos. Senhor Jesus, nós te damos graças por este dia, o dia que o Senhor fez, meu Pai. O dia que o Senhor, Pai amado, o Senhor se importou tanto com as nossas vidas, que mandou o seu Filho amado morrer naquela cruz. Olha, Jesus, eu não dou conta de pensar naquela cruz. É muita coisa, Pai. E o Senhor não encontrou mais ninguém, porque o Senhor já tinha enviado Adão, não deu certo. O Senhor enviou Abraão, não deu certo. O Senhor enviou Moisés, José, Davi, tantos outros, mas não deram certo. E o Senhor mandou Jesus, e mataram Jesus. Mas Jesus ressuscitou, porque deu certo ele ter vindo, e ele ter morrido, e ele ter ressuscitado, porque ele vai voltar para buscar a igreja perfeita dele. Não perfeita, Pai amado, falando, não, nós somos perfeitos, nós não pecamos. Não é isso não, Senhor. Todos nós pecamos e nós somos terríveis, Pai. Mas é a tua graça, é a tua misericórdia, é o teu favor, que nós não merecemos, que o Senhor enviou o teu Filho amado. Por isso, nesta noite, nós queremos, Pai amado, te agradecer. Obrigada porque a tua palavra, Pai amado, é uma revelação para as nossas vidas. O Senhor deixou tudo escrito, Senhor. Para isto o Senhor deixou escrito. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Tantos que estão procurando prazer ou prazeres em outras coisas, mas o nosso prazer está em te adorar, em te louvar, em bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Bendito seja a tua vinda, bendito seja o teu favor. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Mas, meu Pai, nós queremos orar nesta hora mais e mais por aqueles nossos irmãos que estão nessa situação lá na Ucrânia, na Rússia, nos países vizinhos, enfim, Pai amado. Todos estão sendo atingidos. Por isso, no nome poderoso de Jesus, coloca a tua mão de poder e graça, Senhor, sobre os nossos irmãos, meu Deus, sobre aqueles que estão neste momento orando, clamando, chorando, pedindo mais uma oportunidade. E nós estamos aqui, Pai amado, orando, livres, mas nós sabemos, Pai amado, que essa liberdade pode durar pouco. Por isso, Pai amado, que nós estamos plantando a oração pela vida dos nossos irmãos. Tem misericórdia, Senhor, daquelas mães que deram luz nesse período, Pai amado, estão com seus filhos no metrô, meu Deus. Aquela situação que foi colocada para as nossas vidas em oração. Pai querido, tenha misericórdia daquelas mães, meu Deus.
Tem misericórdia, Senhor, da pressão, Jesus querido. Aquelas crianças que não sabem ainda se defender, eles não sabem o que está acontecendo, Senhor. E os pais não têm resposta para dar para aquelas crianças. Muitos não conhecem a Ti, Senhor. Porque se conhecessem a Ti, se apegavam a Ti, agarravam nas Tuas promessas, meu Pai. E morrer é lucro. Imediatamente nós vamos para o Teu seio, Pai. Meu Deus, que as pessoas possam ser alcançadas nesse momento de dor, pela Tua graça e misericórdia, Jesus. Coloca a Tua mão de poder e graça, meu Deus, para aqueles que estão enfermos, desempregados, desesperados, sem rumo, sem esperança, Pai. Aquelas famílias, Pai amado, que os filhos decidiram acabar com a vida. Aquela mãe, Senhor, com aquele diagnóstico daquele filho do Davi, com câncer, Senhor, que ele tomou no cérebro, meu Pai, e ela se matou, meu Deus, deixando mais 2 crianças pequenas, meu Deus. Tenha misericórdia daquela família, traz consolo, Pai amado, para aqueles pais, para aqueles parentes, meu Pai, daquela mulher, Senhor, que não aguentou aquela notícia, não aguentou, Senhor, o problema do filho e terminou se matando. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia do mundo, Jesus. Nós estamos aqui para orar por aqueles que estão, Senhor Jesus, sem rumo, perderam o foco, meu Pai. Deus querido, tenha misericórdia, Jesus. Neste momento também eu te peço pela minha mãe que está naquela casa, Senhor. Coloca a Tua mão de poder e graça sobre ela, Senhor. Meu Deus, se for da Tua vontade, ela fica lá, fica lá. Se não for da Tua vontade, Senhor, o Senhor vai promover que ela saia, que ela queira morar, Pai amado, conosco, meu Pai. Oh, Jesus querido, eu coloco diante do Teu altar a vida da minha mãe, Senhor, a vida daquele lugar ali, daquelas outras mulheres, meu Deus. Coloca a Tua mão de poder e graça, Senhor. Oh, Deus querido, nós queremos também colocar diante do Teu altar a vida das nossas crianças, meu Pai. Tenha misericórdia das nossas crianças, desde o menor ao maior, meu Deus. Tenha misericórdia, coloca a Tua mão de poder e graça, Senhor. Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso socorro, Tu és, Pai amado, aquele que realmente nós podemos contar. Oh, Jesus, abençoa as famílias, meu Pai. O foco do inimigo, o diabo, desgraçado, é a família, meu Pai. Converte os corações, Pai amado, dos nossos familiares, meu Pai, um com o outro, meu Pai amado. Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Pai. Oh, Deus querido, coloca a Tua mão de poder e graça, Senhor Jesus, sobre a vida, Senhor, daqueles, Pai amado, principalmente aqueles que têm, Senhor, compromisso contigo. E nós não estamos falando de compromisso financeiro, nós estamos falando de compromisso de alma, de corpo, de coração, de mente, Pai amado. Nós estamos falando de comprometimento contigo, meu Pai. Ajuda-nos a seguir, ajuda-nos, Senhor Jesus. Traz esperança para os nossos corações. Nós te louvamos desta noite, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Filho. Obrigada, Espírito Santo, por esta noite, Senhor, que o Senhor já está falando conosco. Nos acrescente cada dia mais, Senhor. Cada dia mais. Um sentido de aprendermos, Pai, a Te adorar, a Te buscar, a Te louvar, a ficar contigo, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou fazer um parêntese aqui, que eu estou conversando com vocês a respeito, vocês sabem, do que eu estou conversando aí já há 2 semanas, ou vocês esqueceram do título? Agenda secreta. Não, não é sobre a agenda secreta. Mão forte e Braço abraço estendido. Mão forte e braço estendido. Mão forte e braço estendido. Mas não. Já é a segunda vez que eu Ela falo. falou mão forte na hora. Amém. Glória a Deus. segunda vez. Né? Mão forte. Nós vamos hoje fazer um parênteses para falar sobre Lucas 24. Magali, você vai falar sobre a volta de Jesus? Não vou falar sobre a volta de Jesus, não.
Eu vou falar sobre Lucas 24, versículo de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 25. Se vocês quiserem colocar título, vocês colocam não reconheceram ao Senhor Jesus, e eu coloquei um subtítulo: você conhece Jesus? Irmãos, se você diz que conhece Jesus, você tem que praticar os ensinos de Jesus. Simples assim. Aqui o título é Dois discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13 de Lucas 24. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Esses 60 estádios ficavam mais ou menos 11 quilômetros e alguns metros. 11 quilômetros e alguns metros. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já o terceiro dia desde que essas coisas... eu vou voltar lá no 20 que eu pulei. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles estavam lá batendo papo, né? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para que crê tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia aonde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando, pelo caminho,
nos falava e quando nos abrira as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos lá, irmãos, vamos começar aqui falando que este dia era um domingo à tarde. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira. Então tinha passado sexta, tinha passado sábado e tinha passado domingo. Esses dois homens, eles tinham saído de Jerusalém depois da crucificação, porque eles eram os discípulos de Jesus, porém não eram dos 12. Aliás, dos 11, porque um já tinha traído Jesus. Então aqui, irmãos, só para vocês prestarem um pouquinho de atenção, porque depois nós vamos estar trabalhando com eles. Quando falam aqui príncipe, nossos príncipes. Príncipes aqui, tem duas espécies de príncipe. Príncipe que vem, são filhos do rei, e príncipes quando são autoridades. O exemplo é Nicodemos, não é? Se você for lá em João, só para vocês se situar, só para você não ficar um negócio assim no ar e um pouquinho de Bíblia, né? João 3, no versículo 1 fala assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, esse príncipe aqui é esse segundo príncipe que eu estou falando. Príncipe, nesse caso aqui, é autoridade, não é? Em outras traduções está escrito principais. Pois é, príncipe, principado vem desses príncipes, não é? Em outra ocasião eu posso estar falando, mas se você quiser, eu vou pegar aqui um texto para vocês. Eu vou confundir, não é? De potestade e tal, eu vou confundir e daí nós vamos estar desfocando. Então vamos, só vocês dar um Google, vocês vão ver, no versículo 20 fala assim: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação. Então esse príncipe aqui não é príncipe filho de rei, não é? É autoridade, né? Sacerdotes foi que entregou Jesus lá, os romanos que entregaram Jesus, né? Que mataram os que se diziam cristãos, não é? Os hipócritas. Bem, veja bem, irmãos, o caminho, escreva aí. Muitas vezes estamos tão próximos do caminho certo. Muitas vezes estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Vocês entenderam? Uhum. Estamos próximo do caminho, mas nós não estamos no caminho. Então é muito sério isso daqui, não é? Não adianta, irmãos, eu ir para a igreja, adorar, orar, devolver dízimo, oferta, fazer a obra, se tudo isso está no caminho. Sabe como a gente fala? Mas Às vezes, tal artista se converteu, né? Então a gente falava assim, ela pode estar no caminho, né? Mas não se no caminho certo. Só para você. Porque a gente viu isso, viu aquilo. Porque no caminho certo, irmãos, o caminho certo, ele é estreito. Ele é estreito, não é? Quando eu era pequena, minha avó tinha um quadro na casa dela, mostrando o caminho largo. Aí no meio do caminho largo tinha gente dançando, bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa lá errado, né? Balada, tudo aqueles negócios. E o caminho
estreito, era um caminho bem apertadinho, cheio de pedra, e tinham poucas pessoas que conseguiam, né, lá no quadro, estar nesse caminho. Então, irmãos, só para deixar aqui certinho, eles estavam próximo do caminho, mas não estavam no caminho certo. Bem, a história dos 2 discípulos de Emaús, irmãos, é a última narrativa do Evangelho de Lucas. A última narrativa do Evangelho de Lucas é esse Jesus que já estava ressuscitado e que aparece para esses 2 homens. Já tinha aparecido para as mulheres, não é? Porque mulher é curiosa pra caramba. Eu acredito que aquelas mulheres, eu estou conjecturando que a mãe, que a Maria Madalena ficou lá no túmulo, imagino, né? Dormiram lá, esperando que alguma coisa acontecesse, né? Então, irmãos, o Marcos, o evangelista Marcos, fala sobre eles de forma abreviada em apenas 2 versículos, que é Marcos 16, versículo 12 e 13. Então, Marcos, ele abrevia essa fala de Jesus. Você quer olhar? Então, vamos lá. Vamos olhar? Porque fica melhor. Eu gosto sempre de olhar, porque fica mais fácil para a gente filmar a cena, não é? 13 a 35, não é? 16, 13, 12 e 13, só. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas ninguém creu. Não é? Então, Marcos, ele relata a aparição de Jesus só nesses 2 versículos. Então, o Lucas não. O Lucas já dá todo o relato, não é? A palavra Emaús vem da expressão hebraica Hamat, que significa fonte de águas quentes. E era um povoado que ficava, como eu falei para vocês, a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram. Eles saíram lá de Emaús e eles vieram para Jerusalém para acompanhar toda aquela situação de Jesus, não é? Eles eram discípulos, não é? Não os discípulos, como eu falei, dos 12, não é? Veja bem. Já eram fruto do discipulado dos apóstolos. Então, irmãos, veja o que significa Emaús, fonte de águas quentes. E esse povoado ficava a 11 quilômetros, tal, e o contexto da história, todos nós sabemos, Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado 3 dias, já falei isso daí. Ele então ressuscita e encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam, batendo papo lá. Olha, você viu, tal, é a mesma coisa, irmãos, que a gente bate papo sempre com quem está próximo, não é? Eu, por exemplo, a Elisângela sabe mais da minha vida do que minhas irmãs de sangue, meus irmãos de sangue. Por quê? Porque ela está mais próxima de mim, ela está ali ligando, a gente está se falando. Então eu acompanho, o dia que não dá bom dia, boa tarde, boa noite, a gente fica meio estressada. Não, já não entrou, aconteceu alguma coisa. Ou então ela e tal. E às vezes ela não está nos melhores dias, eu também às vezes não estou. Não, hoje eu não quero conversar não. Por quê? Porque ela está mais próxima de mim, não é? Então às vezes, para mim, vem mais revelação para a vida deles do que para a vida dos outros. Por quê? Porque eles estão mais próximos de mim. Então, eles mais próximos de mim, com certeza, Deus é incrível. É a mesma coisa de um pai com filho. Quanto mais você se aproxima do pai, mais você fica grudado com o pai. Veja vocês que têm filhos, não é? Eu vejo aqui o grude da Alexia com o pai, é uma coisa assim que não tem explicação, não é? Eu fico até com inveja santa, porque eu não tive isso, eu não sei o que é isso, não é? E eu fico olhando, essa é uma relação de pai e filho, não é? O pai,
ele se preocupa com o filho. E o filho pode aprontar. Eu vejo um programa, já falei para vocês, de rádio, Tatiana fala, mas é chato demais, tira tal. Mas eu gosto muitas vezes de ouvir, porque tem a hora do recado. Então, qual é essa hora do recado? Em que os pais mandam recado para os filhos que estão presos. E daí a mãe fala assim, filho, não esqueça, a mamãe te ama. Na minha cabeça, assim, eu falo, a mamãe ama esse menino, né? Só apronta, não é? A mamãe ama. Mamãe tá morrendo de saudade de você. Mamãe não vê a hora de te ver. Para aquilo, irmãos, me dá esperança, porque eu me lembro muito bem, se vocês derem um Google, vocês vão conhecer o pastor, eu admiro demais aquele homem, ele era daí da gangue do PCC, o Marcos vai me ajudar, minha mente não está lembrando. Não, eu conheço ele, já Juliano Fraga. Se vocês tiverem curiosidade de ver o testemunho desse homem, escreva aí, Juliano Fraga. Eu já vi alguns testemunhos fortes, mas igual do Juliano Fraga, é bem, né? Hoje ele é mestre, hoje ele tem uma desenvoltura com a palavra de Deus, ele prega mesmo. Bem, vamos lá analisar o texto de forma detalhada, né? Nós encontramos 5 razões da decepção e tristeza daqueles homens. 5, né? Nós vamos conhecer essas razões. Primeiro, estavam no caminho errado. Por quê? Irmãos, eles estavam em Jerusalém. Se eles tivessem prestado atenção a tudo que Jesus tinha falado, eles iam pensar assim, nós vamos ficar aqui, nós vamos esperar ver o que vai acontecer. Muitas vezes o nosso coração é tão precipitado que nós não temos tempo de esperar. E todo ansioso, ele começa a roer unha, ele começa a esticar o cabelo. Eu conheci pessoas que não tinham esse curugo aqui, parecia uma coroa, de tanto que esticava o curugo assim, os cabelos da cabeça, de tão nervosa, então tal. E por quê? Porque o ansioso, irmãos, normalmente ele tem que ter alguma coisa para ele fazer. Tem que ter. Então, eles estavam no caminho errado, eles estavam voltando para Emaús. Ora, se eles estavam em Jerusalém, se eles estavam esperando uma promessa de Deus, tem que ficar quieto. Uma vez, irmãos, eu não gosto muito de ter esses lances não, mas de vez em quando Deus me dá uns lances desse. Eu liguei para Elisângela e falei, Elisângela, eu quero que você e o Alex, você vá num culto. Mas que culto é esse, pastora? Eu falei, olha, um culto aqui em Itu. Eu ainda morava em Itu. Um culto, não fique me perguntando detalhe não, por favor. Nós vamos num culto. Mas fazer o que no culto? Obrigada. Fazer o que no culto? Eu falei assim, eu não sei. Mas Deus vai falar com vocês naquele culto. E eles estavam passando, irmãos, assim, sabe aquela prova assim? Aquela prova? Aquele vale? E eu não tinha mais o que orar, o que falar. Eu não tinha mais. Mas eles estavam próximos. E filho, a gente nunca esparrama ele pelo mundo. E o sofrimento deles é o meu sofrimento. E era um momento a linha muito tênue, entendeu? Entre o acreditar e não acreditar. Deus já tinha feito muitas coisas na vida deles. E ela falou, a senhora vai com a gente? Eu falei, claro que vou. Era um culto de, acho que segunda-feira, quinta ou segunda, um negócio desse, irmãos. No meio do negócio lá, eu sei que o Alex trabalha e tem super compromisso e eles estavam assim meio que decepcionados. Eu falei, eu vou com você. É uma igreja muito simples. Uma igreja muito simples, o pastor não vai dar o RG nem nada, mas Deus vai falar com vocês. Eu falei isso daí para eles. Deus vai falar com vocês. E fomos. No caminho, irmãos, eles já sabem disso, por isso que eu falo. No caminho eu falei para Deus assim, olha Deus, o Senhor vai falar com eles.
mas eu não quero que fale comigo. Porque tudo só tem que falar comigo, você já falou. Então fale com eles. E eu falei para ele, olha, o pastor, ele é deficiente, ele usa cadeira de rodas, eu não sei como que é, me explicaram que ele tem dificuldade. Então nós vamos numa igreja simples, pessoas simples, tudo simples. Não tinha nada, irmão, sofisticado, tá? Não era igreja preta, não era nada assim diferente. Era uma igreja assim e tal. Não era igreja cheia de bola, não era nada disso, não. Era uma igreja simples, bem simples. Paramos e tal. E aí, irmãos, eles sentaram. Elisângela, o Alexa e eu. E outras pessoas lá no banco. Irmãos, veja bem, o pastor logo traz uma revelação para quem? Para o Alex e para a Elisângela, chama lá na frente. Tal. Eles Igreja foram. cheia. Igreja cheia, irmãos. E daí, eu baixei minha cabeça e comecei a interceder. Falei, fala Deus, fala com eles, Deus, fala com eles. Eles precisam de ouvir a tua voz. Fala com eles, meu Deus. E chegou lá o pastor e papapá, pupupu, e tal. Eles voltam para o lugar. Porque foi tão incrível, irmãos. Eu não estava com colar. E a moça que estava do meu lado estava com colar. Teve revelação para a mulher do meu lado, teve revelação para a mulher da frente, para a mulher de trás, e eu não. E eu não fiquei triste, porque eu falei para Deus, eu quero que o Senhor fale com eles. Não contente, o homem veio, ele já sentado, o homem veio de lá, e e mirou neles de novo. Novamente, e falou, porque eu já tinha levado eles em um culto que nunca teve, irmãos, 40 anos que eu vou nesse culto, nunca teve revelação, e nem o pessoal é chegado. Um culto que eu vou, um ciclo de oração, um culto assim, que eu falei para eles assim, ó, vocês vão no culto comigo, o culto é muito chato. Não é? Eu falei com eles. O Alex ficou calado, só você falou que não. Claro que ele achou. A pobrezinha da menina, então, só velho, irmãos. Só velho. Preste atenção, mas eles estavam lá. Vamos no culto? Vamos. De repente, um pastor, que eu não sei quem é aquele pastor, vem e traz uma revelação para quem? Para o casal. Falei, Jesus amado, tem misericórdia. Só para eles, não foi isso? Não teve mais para ninguém, só para eles. Eu estava lá. Eu levo eles de um culto lá no Morumbi, que de vez em quando a gente, onde só tem profeta. Eu não gosto muito de ir, mas eu tinha falado para a mulher que eu ia, eu não queria tal. Aí chamei eles, vamos comigo. Eu já tinha levado outro casal. Não aconteceu nada com aquele casal. O casal saiu de lá meio decepcionado, porque não tinha acontecido nada. E daí, quando chega a vez deles, irmãos, só dava eles. Só dava eles. E Deus falando a mesma coisa, assim, de forma diferente do primeiro, do segundo, do terceiro, etc e tal. Eu tinha de confiar que Deus tinha me usado para falar com eles. Então aqui, irmãos, a gente vê que Deus, eles estavam indo para Emaús, mas eles deveriam permanecer em Jerusalém. E Jesus confirma isso em Lucas 24, versículo 49. Vamos lá. Como que Jesus confirma? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus já tinha falado, não é para sair. Se Jesus falou que não é para sair, não é para sair. Não é para sair. Se Jesus falou não é para sair, não é para sair. Fique quieto. Se Jesus falou não é para fazer do seu jeito, faça do jeito de Jesus. É mais nobre, viu, irmãos? É melhor. Eu tenho aprendido às duras penas que eu tenho que fazer o que Deus quer. Por exemplo, irmãos, essa situação que talvez vocês queiram que eu esclareça melhor, você teve coragem de deixar sua mãe ficar numa casa de repouso? Então,
Minha mãe tem 6 filhos e uma neta que ela criou como filha. Então, irmãos, não somente eu tenho que decidir isso. E eu orava para Deus, meu Deus, o Senhor vai me tirar dessa jogada. Se tiverem de tomar uma atitude, elas vão tomar, não eu. E foi e eu falava, meu Deus, eu prefiro que o Senhor leve a minha mãe do que a minha mãe ir para uma casa de repouso. Se ela está lá, é porque Deus está fazendo ajustes comigo, com todos eles. Porque está um reboliço muito grande. Eu não dou conta do reboliço. Mas mesmo assim, nós temos que confiar que é Deus que quer daquela maneira. Então, irmãos, ordem de Jesus é para ser obedecida. Escreve aí, ordem de Jesus é para ser obedecida. Não é para ser questionado. Antigamente, quando eu falava alguma coisa com uma determinada pessoa que está muito perto de mim, e eu falava desse jeito e tal, e ela falava assim, aí o marido cutucava, não, fique quieta aí, vamos escutar. Porque às vezes, irmãos, a nossa tendência é o quê? Falar alguma coisa pra gente, não é? Tal, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, vimos acima que Emaús significa fonte de águas, não é? Águas quentes. Agora nós vamos ver o que significa Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que significa? Eles estavam trocando Jesus, que é verdadeira fonte de água viva, por outra fonte. Às vezes a gente quer trocar Jesus por outras coisas, por um prazer momentâneo, por uma satisfação própria, por algumas coisas que nos dá retorno imediato, não é? Então, irmãos, Jesus, ele é a fonte de água viva. Onde está isso, Magali? João 4, 13 e 14. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu fui conversar com uns jovens, e eu não vou identificar, porque eu vou falar algo muito sério, e eu arrumei tudo bonitinho, preparei o sermão, tudo bonitinho. Eu ia ficar um período muito grande, e quando eu cheguei lá, Deus, ele foi por outro caminho. E eu mexi em alguma coisa muito séria. Eu falei, qual o propósito que você tem de servir a Deus? E qual o propósito que vocês acham que Deus tem para a tua vida? Irmãos, eu sei que eu me meti lá em uma conversa que eu não deveria ter me metido. E saiu uma conversa a respeito de, tipo assim, né? Dormir com a mulher estranha. Não é a mulher, não é o marido, namorado, ficante, etc e tal. E uma dessas pessoas no intervalo falou assim para o líder, né? Ela está falando coisa muito pesada. Então a líder respondeu para ela, é pesado para ouvir, não é? Mas para fazer não é? Então, irmãos, nós muitas vezes trocamos essa água que é a fonte de vida, que é a fonte verdadeira da eternidade, por alguma coisa meio que passageiro. O que importa é agora, eu estou me satisfazendo agora, o resto não tem problema.
problema. Então, irmãos, eles estavam saindo do lugar de paz, Jerusalém, lugar de paz, e eles estavam indo para outro tipo. Eles não estavam confiando na promessa de Jesus, que ele ia ressuscitar. O problema é que a gente está falando que Jesus vai voltar, mas você pensa que está muito longe. A gente fala que Jesus ressuscitou, você acha que é uma história da Bíblia e tal. Eu vou fazer o quê? Ninguém vai ser pego de calça curta, porque a palavra de Deus está sendo anunciada no mundo inteiro, de todas as formas, entendeu? E eu, irmãos, falei, puxa vida, a pessoa veio falar para mim, olha, uma delas falou tal, que ela não tem nada que se meter. E daí ela falou, pô, mas ela estava falando com você? Mas você sabe, né, da minha situação. Então, ela estava falando, mas ela não conhece você, ela nunca nem te viu. E eu falei, puxa vida, eu puxei um assunto meio sério aqui, não é? E daí, no segundo tempo, eu pensei assim, eu já tinha preparado 2 dinâmicas, e eu falei, eu vou fazer as dinâmicas e vou cair fora. Um calor de 50 graus e tal, eu falei, eu vou cair fora. E o Espírito Santo falou, olha, eu vou dizer uma coisa para você, os covardes não vão entrar no reino de Deus. Eu falei, pensei bem e falei, pô, acho que é para ficar, viu? Eu já tinha preparado as coisinhas da dinâmica, encostei as coisinhas da dinâmica para o lado e comecei então fazer a segunda parte do negócio. E não foi brincadeira, foi bem. Irmãos, muitas vezes nós abandonamos o lugar que deveríamos aguardar o cumprimento da promessa. Escreva aí. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, simplesmente porque não acreditamos, simplesmente porque a gente acha que não deu certo, simplesmente porque a gente acha, não, puxa vida, eu estava esperando, não, a gente não dá certo, agora vai ser do meu jeito. E eu vou te dizer uma coisa, você que pensa que vai ser do seu jeito, uma vez que você entregou a tua vida para Jesus, é melhor você voltar para o foco. O foco é Jesus, porque Ele pode te pegar lá na frente. E a especialidade de Deus é pegar lá na frente. Porque se você quiser do seu jeito, irmãos, na sua hora, da sua maneira humana, eu quero te dizer uma coisa, você está fora, você está cego. Não é desse jeito, é melhor você aguardar. Segundo, eles não conheciam Jesus. Magali, você falou algumas vezes que eles eram discípulos de Jesus. Então vou melhorar isso daqui. Muitas vezes nós estamos perto, mas não estamos com. Jó, só depois que ele passou por todo o tumulto que ele falou, antes eu conhecia de ouvir falar. E o Jó sacrificou em nome de Deus. Jó, ele oferecia sacrifício antes dos filhos pecarem, ele já oferecia sacrifício. E Deus aceitava o sacrifício dele. Jó era um homem temente a Deus. Mas depois de todos os acontecimentos, ele falou, antes eu ouvia falar, mas agora de contigo andar. Por quê, irmãos? É no sofrimento que nós aprendemos a viver com Cristo. Ser dependente dele. Não. Deus prometeu? Prometeu. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas está demorando muito, mas Ele vai cumprir. Mas está demorando muito, mas Ele vai cumprir. Eu vi o depoimento de uma cega lá na guerra da Ucrânia. E ela falou assim, os meus olhos não enxergam os mísseis. Os meus olhos enxergam a promessa de Deus. Muitas vezes nós somos cegos espiritualmente falando e a gente não consegue enxergar que Deus prometeu. Deus prometeu uma vida melhor. Deus prometeu que nós
faríamos parte de um povo. E nós somos o povo de Deus, escolhido por Ele. E eu sempre falei isso aqui, Ele vai fazer diferença, mas no tempo dele. Se ainda Ele não fez, porque você não está maduro para receber aquilo que Deus, porque Ele faz, irmãos. Eu me lembro muito bem que as pessoas iam na nossa casa, e nunca mais eu falei sobre isso, né? As pessoas iam na nossa casa, os corretores, e falavam assim: ai, a mulher amou sua casa. E teve lá uma família que ia alugar a casa, e essa família com filho, o filho morava com a mulher, a mulher veio, a mulher não, a mãe dele veio com os meninos, porque a menina tinha se envolvido com uns caras lá, e uma confusão, mas amaram a casa. E a mulher falou: não, eles querem ficar com a casa, tal, não sei o que lá. Mas eu ia orar e Deus falava. E eu cheguei a falar para o Marcos algumas vezes, quando as pessoas saíam empolgadas, eu falava para o Marcos: mas não é esse aí não. Não é esse aí não. Daí Deus, Ele faz negócio em plena pandemia, onde não se fazia negócio, onde as coisas estavam todas confusas, mas eu tinha uma promessa de Deus. Nós tínhamos que nós íamos ficar lá em Itu, mas nós não íamos criar a raiz. Não é isso? A gente estava fazendo a casa, não tínhamos nem terminado. Daí 2 pessoas, um homem e uma mulher, que não, diferente a época que um foi e o outro foi. E a mulher entrou, chegou lá no lugar e falou assim: olha, mas não adianta vocês ficarem entusiasmados, porque vocês não vão ficar aqui. Eu olhei para ele e ele falou: pô, mas nem terminei a casa? E não vão ficar aqui? Eu falei: ué, Deus falou que não vamos ficar aqui. Quando esse homem também foi lá orar, você lembra quem, né? Deus também falou que nós não iríamos ficar ali. Então, irmãos, nós estamos seguros da promessa de Deus. Fizemos uma casa boa, não sei o que, aquela coisa toda, a casa do sonho e tal, mas não era aquele lugar que Deus queria. Era o tempo que Deus queria trabalhar com o propósito que Ele nos mandou para Itu. Deu para entender? Eu falo sempre para Elisângela: se vocês é aquele casal que Deus falou, então é por conta de vocês que nós estamos ainda aqui firmes. Só assim que funciona. Agora, através da vida dela, Deus usou para ganhar outras pessoas e tal. Aí é problema de Deus. Então, irmãos, nós temos que ficar no lugar do cumprimento, senão a Alexa vai me pegar no pé. O cumprimento da promessa, não é? Não adianta a gente ficar para lá e para cá. A gente tem que ficar ali onde Deus mandou a gente ficar, quietinho, não é? Sem reclamar. Porque se a gente reclamar, nós vamos dar uma lá do povo de Deus lá no deserto. Uma volta, 2 voltas, 3 anos, 4 anos, 10 anos, então 40 anos. Então, irmãos, presta atenção. Veja aqui, eles não conheciam Jesus. E minha pergunta é: você conhece Jesus? Né? Eles andaram com Jesus 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, curar cegos, paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilhas, não é? Eles viram Jesus pregar sermões, Jesus dando instruções, Jesus fazendo coisas tremendas. Eles viram durante 3 anos, não é? Mas não reconheceram Jesus. Sabe por que eles não reconheceram? Escreve aí. Eles não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. E a incredulidade impediu que eles reconhecessem. Aí eles estavam tristes. E estavam lá conversando com aquele cara que ele achava que era um estranho, um peregrino. E no verso 17, irmãos, volta lá um pouquinho. No verso 17, veja. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocar entre vós? E por que vocês estão tristes?
Essa foi a pergunta de Jesus. Quando a gente fala desse texto escatológico, irmãos, não é para assustar. Quando a gente fala de Apocalipse, irmãos, não é para assustar. Sabe que tem uma pessoa que eu já trouxe no grupo, e vocês conhecem, que ela é expert em Apocalipse. E ela tá doida para fazer um seminário aqui com o povo. Eu falei hoje para o Marcos, eu vou ver se eles são crentes ou não. Eu vou colocar ela para fazer um seminário aí. Ela disse que começou o seminário sábado, 7 horas da manhã, e terminou o seminário às 21 horas. Quem se habilita aí, levanta a mão que eu vou escrever você no seminário dela. Entendeu? Não é brincadeira não, irmãos. É palavra, 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 palavra. Então, irmãos, veja por que eles não reconheceram Jesus. Ah, porque Jesus estava com o corpo... foi transfigurado, não é? Jesus estava com o corpo glorificado, né, Magali? Não. Eles viam Jesus, veja, escrevam aí. Eles viam Jesus como profeta, não como Messias. Eles viam Jesus como profeta. Olha, esse profeta. Tanto que, determinado tempo lá, ficaram questionando João Batista, ou Jesus, vinha Elias, tal, aquela confusão toda, quem era Jesus? Né? Então, no verso 19 do Lucas 23, né? E ele lhes perguntou, quais? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles conheciam Jesus como profeta. E hoje, irmãos, muitos se encontram nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar ou até presenciaram ele realizar cura, sinais, né? Outros tiveram experiências pessoal com Jesus, outros viram Jesus fazer milagres, maravilhas, nesse tempo agora, né? Outros irmãos, por Jesus não ter ainda feito o que eles querem que Jesus faça, eles ficam incrédulos, tristes. Ainda não viram Jesus, né? Eles querem pegar, como Tomé. Eu quero pegar para ver se é ele mesmo. Eu quero ver a marca nas mãos. Tem gente assim.